Boa tarde a todos. Eu vou abrir fazendo minha autodescrição. Eu sou Hugo Bettlin, presidente do Instituto Capitalismo Consciente Brasil. Um homem branco de estatura mediana. Estou com um paletó cinza, calça jeans azul, uma camisa cinza, sapatênis azul. E os meus cabelos revelam que eu sou um vintage. Ou seja, é antigo, mas está atualizado, certo? Muito bom. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite do Hudson Mendonça, CEO do Energy Summit, participar desse painel sobre a democratização da transição energética. Um tema urgente, profundo e que exige coragem. Falo aqui como presidente do Capitalismo Consciente Brasil, mas também como cidadão que acredita que negócios, quando guiados por propósito e consciência, podem e devem ser instrumentos de transformação positiva. O ODS 7, Energia Limpa e Acessível, já prevê esse tema desde 2015. Coincidentemente, a data que foi lançado no Acordo de Paris. Mas o que temos feito? Segundo o editorial de domingo passado do Estadão em São Paulo, o país está no primeiro escalão global da transição energética, mas precisa superar desafios regulatórios, tecnológicos e sociais para realizar todo o seu potencial sustentável. No recém-lançado relatório anual do Fórum Econômico Mundial, essa transição energética, o Brasil fica em 15ª posição mundial num ranking de 118 países, à frente de países latino-americanos e de potências como o Reino Unido e Estados Unidos. Mais da metade da matriz energética brasileira provém de fontes renováveis, mais do que 3 vezes a média global. O país dispõe de abundantes recursos naturais, hidrelétricos de grande porte, biomassa diversificada e um vasto potencial em hidrogênio verde e biocombustíveis. Seu patrimônio ambiental, sobretudo a Amazônia, ainda que sob pressão, agrega valor estratégico para o mercado de crédito de carbono e serviços ambientais. Apesar dessas vantagens, a transição energética brasileira enfrenta desafios estruturais profundos. A expansão da geração renovável esbarra em gargalos na infraestrutura de transmissão e distribuição. Projetos bilionários aguardam conexão à rede elétrica, mas o atraso em investimentos e o excesso de burocracia reduzem a eficiência do sistema. A insegurança regulatória e as divergências entre órgãos públicos minam a confiança dos investidores. Quando falamos de energia, de transição energética, é comum pensarmos em tecnologia, regulamentação e investimentos. Tudo isso é muito importante, mas a transição que verdadeiramente importa é a que vai nos levar a um futuro regenerativo. Precisa ser, antes de tudo, uma transição da consciência. Porque não se trata simplesmente de trocar combustíveis fósseis por renováveis. Trata-se de garantir que as soluções energéticas cheguem às periferias, aos pequenos produtores e às comunidades indígenas e às regiões historicamente invisibilizadas. Democratizar a transição significa colocar as pessoas no centro. Significa criar modelos de energia que empoderam, que eduquem, que incluam e que não concentrem ainda mais a riqueza e o poder. O capitalismo consciente defende exatamente isso. O capitalismo que não se define apenas pelo lucro, mas pelo impacto positivo em todas as vidas que toca, que gera riqueza e bem-estar para todos os stakeholders. Um capitalismo onde empresas entendam seu papel como agentes do bem comum. E isso se aplica, talvez com ainda mais força, às questões energéticas. Nossa missão aqui, como líderes e cidadãos, é garantir que a energia futura seja limpa, mas também justa, acessível, descentralizada e consciente. As próximas gerações serão as mais afetadas, mas o que estamos fazendo em termos de educação para a transição? O que eles devem saber que não está sendo ensinado?
Porque no fim das contas, a pergunta que devemos nos fazer não é apenas como vamos mudar a matriz energética, mas para quem essa mudança está sendo feita. A verdadeira democratização da energia começa quando deixamos de ver a energia como um produto e passamos a vê-la como um instrumento de justiça, equidade e regeneração do planeta. Isto é o capitalismo consciente em ação. Somos cidadãos e todos devemos nos preocupar com o tema. Gosto de uma frase que li no escritório do Facebook há uns anos atrás em Nova York. Aqui, nada é responsabilidade do outro. Ou seja, se não agora, quando? Se não nós, quem? Nosso painel é Democratização da Transição Energética, que garanta acesso equitativo e soluções para energia limpa às comunidades, define e temos a participação de 3 painelistas excelentes, que eu vou pedir para que cada um se apresente. Eduardo Ávila, Ansgar Pinkovski e Maurício Gonzalez. Os convido a se apresentarem e a responderem à primeira pergunta após isso. Pronto, agora tá. Prazer, pessoal. Eu sou Eduardo Ávila, estou como diretor executivo da Revolução Solar. Seguindo a autodescrição também, sou um homem branco, cabelos louros, olho azul, óculos marrom, um blazer bege, uma calça cinza. Prazer estar nesse painel com vocês. Seguindo a mesma coisa, meu nome é Ansgar Pinkovski, eu sou especialista, conselheiro na parte de transição energética e hidrogênio, 1,88 m, quando estou em pé, estou sentado atualmente, com uma calça jeans escura, um terno azul, uma barba meio branco, meio cinza, não sei definir exato, e um cabelo marrom. Boa tarde a todos, eu sou Maurício Gonzalez, sou diretor do Centro de Serviços Compartilhados da Globo, sou homem branco, cabelos grisalhos, estou vestindo um blazer azul, uma camisa azul, uma calça preta, um tênis preto, estou aqui no Teatro da Cidade das Artes e muito feliz de estar aqui, faz parte da minha descrição, um sorriso de estar junto com vocês, fazer parte desse painel com pessoas tão competentes que eu vou aprender muito, estou me sentindo muito chique de estar aqui com vocês. Viu? Muito bom. Obrigado a todos. Eu vou começar com uma pergunta geral para os 3 panelistas. Como eu citei, o ODS 7, que propõe energia limpa e acessível, já prevê esse tema de 2015. Mas o que significa uma transição energética democrática, definindo equidade, inclusão e participação nessa transição? Cada um dá a sua opinião. Perfeito, Hugo. Acho que primeiro vamos lembrar o que diz o ODS 7, né? Ele fala sobre prover energia confiável, fica caindo a toda hora, acessível, então que caiba no bolso das pessoas, sustentável, então renovável, né? E moderna, baseada nas novas tecnologias para todos e todas. E é isso, o ODS 7, aí tem as metas de eficiência energética, de renováveis, enfim. Então ele traz muito essa dimensão, além da ambiental e climática, da social e econômica também. É isso que a gente acredita na Revolução Solar, a revolução social da energia solar. A gente vai falar um pouco à frente o que é isso. E tem uma frase que eu acho que inspira bastante a gente nesse sentido, dessa união do climático com o social, que é do ex-secretário-geral da ONU, que é o Ban Ki-moon, que ele fala do desafio da nossa geração agora. Que é a primeira geração, nós somos a primeira geração que pode acabar com a pobreza no mundo, temos os recursos tecnológicos, enfim, para isso, e a última geração que pode resolver a questão do clima. Realmente, se a gente não tiver uma mudança drástica na forma de gerar energia no mundo, nos próximos 3 anos a gente entra num ponto de não retorno. Então, acho que a transição energética, os adjetivos são muitos, né? Tem se usado muito justa e inclusiva, democrática. A gente gosta do justo, inclusive, popular também, para trazer as pessoas para participar desse movimento. Acho que é sobre isso. Primeiro, sustentabilidade ambiental, a gente não pode mais depender de fósseis, mas também acessibilidade na ponta, a energia ser barata para quem precisa e a gente ter segurança energética, ter autonomia, ter resiliência a um clima e a um mundo em transformações e com muitos riscos, né?
Então, na nossa perspectiva, é isso. À frente a gente vê como que a gente faz isso. Bom, eu quero responder essa pergunta fazendo uma provocação. Para mim, a transição energética acabou. Ela acabou. E a gente falhou nela. Por quê? A gente fala da energia, da transição energética desde 2015, quando aconteceu o Acordo de Paris, onde os países se comprometeram a fazer tudo para conter a temperatura, o aumento da temperatura 1,5 graus. Estamos agora a 10 anos de 2015 e quando a gente olha, o teor de carbono no ar continua subindo. E o que a gente faz, a gente teve muitas metas, muita empolgação, a gente fala até 2030 a gente vai fazer isso, e a gente está atualmente numa discussão de alargar essas metas, ou seja, não vai ser mais 2030, nós vamos estar falando de 2035. É um claro sinal que a transição energética, eu acho que a gente tem que colocar isso na nossa cabeça, a transição energética acabou. E por que ela acabou? Talvez é um pouco semântico, mas quando a gente olha para a palavra, a gente olha para a palavra transição. O que significa transição? Transição significa um caminho de um estado para outro, mas ela não define muitas regras, ela não define muita urgência. Então, o que falta quando a gente fala sobre a transição energética, o que falta é um senso de urgência. A gente fala isso em inglês, a mesma coisa, energy transition. Como alemão, que eu sou de origem, posso trazer a palavra que está sendo usada na Alemanha, chama-se Energiewende. E eu queria exatamente introduzir essa palavra. Na verdade, traduzido, é uma virada energética. Eu acho que a gente tem que enterrar a transição energética, a gente tem que se conscientizar que a gente precisa uma virada energética. E o que significa uma virada energética? Significa que cada um coloca na sua consciência, se a gente não consegue fazer isso e consegue criar um senso de urgência, a gente não vai conseguir fazer o que a gente fazer. A gente não vai conseguir conter, digamos, o clima. E isso que a gente vai falar um pouco mais adiante, faz parte da democratização, como levar esse tema, porque hoje a transição energética é um tema de especialistas. A gente está aqui com algumas pessoas que talvez se interessam, mas normalmente a gente fala sobre o tema sempre numa bolha de especialistas. Eu falo dentro de uma bolha de especialistas sobre hidrogênio, mas é chover no molhado. Porque para eles eu não preciso falar que a gente precisa fazer uma transição energética. Mas quando eu vou no final de semana num churrasco com os meus amigos, eu falo, o que você faz? O que é isso? Ninguém entende. Então, a gente fala sobre a democratização exatamente sobre isso. E isso, eu acho que vamos tentar colocar na nossa cabeça que a gente não vai mais falar sobre transição energética, mas sim sobre virada energética, porque isso é necessário. Isso também é uma questão depois de financeiro e tudo, mas não vou me estender, não. Bom, legal que ele já mudou o nome do painel, né? Mas, enfim, é muito bom esse ponto, sabe? Porque, assim, a gente vê essa conversa acontecendo, e na prática as coisas não evoluindo na velocidade que a gente precisa, o que a gente realmente, a gente está devendo isso, né? E, assim, na minha avaliação, um pouco do que foi colocado, que é fundamental, a questão da acessibilidade, de tornar acessível essa energia, tornar, de fato, disponível. Talvez alguns de vocês mais experientes aqui lembrem, e eu vou trazer esse exemplo só como uma forma de comparação. Eu venho do mercado de telecomunicações e, alguns anos atrás, houve um plano de universalização de telecomunicações, chegar a telefonia a todo o Brasil. Isso foi uma política pública, né, em que as empresas tinham metas associadas a essa chegada. Tinha lá um telefone fixo, muitos de vocês nem sabem o que é isso, mas, assim, um telefone fixo de chegar lá na comunidade, de chegar lá no Ribeirinho, enfim, chegar onde tinha que chegar, porque telecomunicações, telefonia era um assunto também de segurança nacional, era um assunto fundamental. Por que não fazer um plano de universalização da energia limpa, como política pública, como incentivo? E aí associa comunicação, associa informação,
Porque, assim, o cidadão ele precisa entender o propósito dessa energia, o porquê disso. Ele não vai fazer simplesmente porque a gente aqui está falando. A gente aqui sabe. E todos nós aqui, a gente está numa camada da sociedade em que eu já tenho energia solar na minha casa do campo. Eu já tenho energia solar na empresa que eu trabalho. Mas e as comunidades? Como é que elas entendem a importância disso? Assim, se não for algo super bem comunicado, super bem incentivado, as coisas não vão acontecer simplesmente porque a gente quer. Então, esse desafio e esse ponto que você colocou, da transição não acontecendo mais de uma virada, é fundamental, porque, assim, é o tempo de fazer. Porque o tempo de simplesmente transitar já acabou. Isso eu concordo com você perfeitamente. Acho que foi muito bom esse ponto, porque transição me lembra alguma coisa suave. E a gente ficou cochilando. Então agora é o seguinte, cara, acorda e vira. Que é um pouco a chamada que a gente fez também. O Brasil, Eduardo, ratificado novamente, infelizmente, é o país mais desigual do mundo, com a maior concentração do 1% mais rico do mundo, né? Então, quem ainda está de fora, ou quem está dentro, ao contrário, porque deve ter muita gente de fora, né? Quais são as barreiras de acesso à energia limpa e quais são os desafios enfrentados pelas comunidades de baixa renda? Perfeito. Só fazendo um gancho com o que foi falado aqui, eu sou economista e o grupo que estuda transição energética lá na UFRJ, de onde eu vim, prefere chamar de transformação energética, que é muito mais do que uma mudança de fontes. Na verdade, nem tem sido uma mudança de fontes. Você percebe um crescimento exponencial da solar, mas é uma adição energética renovável, mas que não acontece a transição. Então, é uma transformação que precisa ter isso, Hugo, como centro. Qual é o problema nacional? E aí o Maurício falou muito bem. Grandes transformações, indústrias, vêm a partir de um direcionamento do governo nacional. Na Alemanha foi assim, na China tem sido assim, nos Estados Unidos até agora era assim. Quer dizer, está sendo também, mas por outro lado, agora. Então, na nossa perspectiva, os governos também subnacionais têm um papel central em primeiro identificar essa problemática, Hugo, e depois desenhar soluções baseadas em evidências, experiências internacionais que já conseguiram caminhar nesse sentido. E aí eu queria, para te responder, trazer uma informação aqui para o pessoal de um aspecto positivo. A gente não bate só no governo. O governo tem feito algumas coisas, tem muita gente muito boa no governo. E foi lançado o Observatório Brasileiro de Erradicação da Pobreza Energética, o OBEP. Tem 1 ou 2 meses, pelo pessoal da EPE, que, enfim, é uma empresa fundamental pública de pesquisa e planejamento energético no Brasil. E tem outras pesquisas vindo a complementar e mostrando esses dados. Hoje você tem 2 milhões de pessoas, basicamente, sem acesso à energia elétrica no Brasil, especialmente na Amazônia, legal. São comunidades isoladas e remotas de populações indígenas, quilombolas, extrativistas, que estão sem acesso à rede física elétrica em pleno 2025, gente. Isso é inaceitável. A gente tem o Luz para Todos, que propôs a universalização baseada principalmente em extensão da rede de distribuição, mas é um modelo ultrapassado que gera impacto ambiental de desmatamento e nessas comunidades que têm uma densidade populacional muito baixa, não é economicamente viável. Então, a energia solar acoplada com baterias em sistemas descentralizados é a grande tacada da vez para levar energia a essas 2 milhões de pessoas, mas também ainda tem um pouco mais de 1 milhão de pessoas que têm algum acesso à eletricidade, mas que dependem de geradores a diesel. E aí, caro, poluente e que só funciona a energia ali na comunidade durante 1 ou 2 horas no dia. E ainda, isso é um primeiro aspecto da chamada pobreza energética. Tem um outro aspecto que 40% da população brasileira não consegue pagar por energia. Gasta mais do que a metade do seu orçamento familiar com despesa com energia acima da linha da pobreza energética, que seria 10%. Então, por exemplo, ondas de calor, a gente liga o ar-condicionado. Essas pessoas não conseguem, aí tem que recorrer ao famoso gato. Nas favelas a gente lida muito com isso. Então é um pouco nesse sentido, Hugo. São essas 3 milhões de pessoas que não têm acesso, são essas dezenas de milhões de brasileiros que não conseguem pagar pela energia e ela cai quase todo dia, a energia na favela, nas comunidades indígenas. Então é para essas pessoas que acho que a gente tem que trabalhar
essa transformação energética e usar essas novas tecnologias, como a energia solar, as baterias, para, além da questão climática, resolver o problema imediato, de agora, das pessoas. E acho que é assim que a gente vai democratizar e popularizar, resolvendo os problemas materiais e concretos das pessoas hoje. O almoço de amanhã, a casa da semana que vem, entendeu? É nesse sentido. Perfeito. E ela afeta outra, Odés, também, que é a 4, que é a educação de qualidade. Sem luz eu não consigo estudar, não consigo aprender, não consigo fazer uma série de coisas. E todo mundo diz assim, o que tem de mais importante na inteligência artificial? Uma tomada. Se desligar, ninguém faz mais nada. A gente vê o nosso escravidão dos celulares para isso. Ansgar, quais estratégias podemos citar para ampliar o acesso à energia solar, eólica, etanol, biocombustíveis, hidrogênio, armazenamento e tecnologias eficientes? E como engajar a participação comunitária no planejamento estratégico do que significa fazer essas transformações? Pois é, você listou agora vários tipos de energia, né? Então, eu posso até fazer uma pergunta aqui. Vocês sabem o que é o hidrogênio? Vocês sabem o que é o biocombustível? Eu estou aqui, está escrito aqui, especialista em hidrogênio. Eu trabalhei nos últimos 4 anos, quase 5 anos, nesse tema de hidrogênio. Fui em muitos congressos. E, mais uma vez, o que eu já falei, a gente sempre vive numa bolha, onde a gente fala entre os especialistas. Eu comecei a perceber, entre os especialistas, eu não preciso mais ensinar para ninguém. Mas se eu fiz 2 semanas atrás, eu organizei e a gente fez um congresso de hidrogênio, a Hydrogen Expo South America, que agora vai virar a Highvolution Brasil. Estão vendo isso aqui lá fora. Então, dentro desse congresso, a gente fala, eu conheço todo mundo, é uma bolha de especialistas. Se eu comparo isso agora lá fora dessa bolha, fica muito difícil a gente convencer as pessoas. Mas se a gente leva realmente essa virada energética a sério, a gente precisa envolver outras camadas da sociedade. A gente precisa levar esse assunto para as escolas. Eu tenho 2 enteadas e 16 e 18 anos, eles estudam numa escola boa aqui no Rio. Muito bom. Mas esse tema não está sendo discutido. E essa é a geração que vai ser afetada muito mais do que, digamos, a nossa geração aqui. Quando eu olho para a Europa, e por exemplo, a Revolution, ela vem da França, é muito grande na França, é o segundo maior evento de hidrogênio, e eu olho para a Alemanha, por exemplo, lá existe essa discussão. Outras camadas já falam sobre isso. Então, eles estão conscientes do que acontece, o que pode acontecer. Então, existe uma outra pressão da sociedade, vindo da sociedade de baixo, para realmente fazer essa transformação. Então, o que eu acho, o que é necessário, você falou, é a educação. A gente precisa levar esse tema para outras camadas da sociedade. E aí agora existe uma discussão como fazer isso, né? Através do rádio, através da televisão, através de programas, realmente o MEC também, o Ministério de Educação, talvez tem que fazer programas, ou a gente mesmo tem que ir nas escolas e explicar o que está acontecendo, sensibilizar isso. Para mim, isso é um dos pontos principais para fazer. Eu, em 2022, estive na Alemanha, num curso, e uma das matérias optativas era a questão da energia para a Alemanha. Angela Merkel tinha decidido fechar todas as usinas atômicas, e aí quando descobre que a Ucrânia corta o gás, o que eu faço? Né? O vento é muito forte ou muito fraco, então eólica é um problema, insolação é um problema. Então veja o privilégio que nós temos no Brasil e que, se fosse educado, poderia ser muito bem usado. Maurício, o que o Grupo Globo tem feito em suas operações no que se refere a uma transição energética ou uma virada energética? Acho que vale dar o contexto. Bom, eu falei que eu cuido do Centro de Serviços Compartilhados, é uma área de operações, né? Operações de infraestrutura, operações cenográficas, operações financeiras.
E também a gente lidera a questão ambiental dentro da Globo. E o assunto energia é um dos pilares dessa agenda ambiental da Globo, né? A Globo, muita gente talvez não saiba, a gente consome energia equivalente a uma cidade de 250 mil habitantes. A gente estaria entre os 100 maiores municípios do Brasil. E a gente hoje, numa jornada que a gente vem trabalhando isso já há algum tempo, a gente hoje atinge 99,9% da energia consumida é de fonte renovável, tá? Assim, isso não é de hoje, isso é de uma jornada que a gente vem até antes da coisa do ESG, é um trabalho que a Globo historicamente tem como compromisso. Nos nossos sites, a gente tem a coisa todas as nossas plantas solares, né, onde é possível ter. Então, em São Paulo, a gente fez no nosso estacionamento, o carport. No Rio de Janeiro, a gente tem em cima dos estúdios do Globo. A gente futuramente vai ter também nos estacionamentos dos estúdios do Globo um grande carport que a gente vai implementar. Então, assim, o tema de energia é muito importante para a gente, não só da fonte em si, mas também do controle do consumo daquilo que a gente pode reduzir. Você comentou sobre geradores a diesel, esse é um desafio para a gente, nossa cobertura de eventos. A gente hoje está testando geradores a bateria, né? A gente sabe que economicamente ainda é um desafio, mas a gente precisa, e muitas vezes até economicamente pode não ser o melhor business plan, mas a Globo aposta nisso como sendo um investimento de sustentabilidade. Fora toda a outra agenda que a gente fez em relação à troca de LED, a gente trocou mais de 100 mil lâmpadas por LED nos estúdios, na Globo como um todo. A nossa frota Flex, ela obrigatoriamente é abastecida com etanol. Isso é uma diretriz corporativa. Para quem já esteve nos estúdios, a gente roda lá por dentro em carrinhos elétricos, jardineiras elétricas, enfim, tudo eletrificado, né? Enfim, a gente tem um compromisso com a energia como sendo um pilar extremamente importante. E aí, o que a gente faz na Globo, e a gente vai comentar um pouco mais na frente, a gente mostra justamente para buscar a conscientização do nosso público em relação a essas iniciativas. Mas aí eu comento um pouco mais à frente. Ótimo. Eduardo, vamos voltar para você. Quais as possíveis estratégias e atores para dar escala às soluções de acesso à energia solar no Brasil? Ótima pergunta. E aí agora eu falei um pouquinho do problema e acho que não falei um pouco do que a Revolução Solar faz, né? Então, a gente está completando 10 anos, Ansgar. Na virada para 26, a gente começou com um projeto piloto aqui no Rio de Janeiro, na favela da Babilônia, onde a gente criou a primeira cooperativa de energia solar em favelas do Brasil, premiada pela ONU e no mundo todo, e com uma metodologia que envolve não só a instalação de energia solar em modelos adequados, adaptados para favelas, agora comunidades indígenas também, mas com uma metodologia que envolve a capacitação profissional, educação e cultura para que a comunidade se envolva na implantação, mas na manutenção desses sistemas depois e na autogestão, tem autonomia, gera emprego e renda na comunidade também. E temos replicado esse modelo em 5 estados do Brasil agora, com mais de 20 instituições sociais, educacionais na rede, criando cooperativas e associações e também trabalhando lado a lado ao governo federal para que isso possa ser incluído em políticas públicas. Eu acho que é nesse ponto que a gente pode olhar para como escalar isso. A gente, como ONG, sozinho não vai escalar. A gente tem crescido bastante, mas eu acho que governos e empresas vão poder escalar isso. Então, algumas verticais que a gente está apoiando o governo, uma delas é na habitação social. Então, a gente incluiu a energia solar no programa Minha Casa Minha Vida para mais de 2 milhões de unidades habitacionais de baixa renda nos próximos anos no Brasil, com capacitação. Mas na agricultura também, especialmente na agricultura familiar, são mais de 4 milhões de pequenas propriedades rurais, principalmente no Nordeste, no Norte do Brasil também, que podem se aproveitar muito de um aumento de produtividade com sistemas agrivoltaicos que juntam a produção agrícola com a geração fotovoltaica, além da indústria com geração de empregos, grandes oportunidades que a gente tem no Brasil, e com empresas também, desde distribuidoras de eletricidade, como a EDP, até empresas de óleo e gás também, que estão comprometidas com esse processo de transformação, podem tanto investir diretamente, mas também através de programas regulados, como o Programa de Eficiência Energética da ANEEL, que é fundamental e precisa direcionar recursos para essas soluções que juntam a questão ambiental, social e econômica e dão um retorno social mais do que as outras. Então,
é com essa agenda que a Revolução Solar está dedicada para fazer a energia solar chegar em escala no Brasil e resolver o problema da pobreza energética. Ótimo. A gente sabe, né, que nada se faz sozinho. Nós precisamos, pelo menos, do tripé, né, poder público, iniciativa privada e sociedade civil. Então, Ansgar, qual o papel dos governos locais e da iniciativa privada nesta necessária virada? Eu acho que o que eu estou vendo aqui no Brasil nos últimos anos, o que você também falou, eu acho que o governo realmente enxergou a grande oportunidade. Eu acho que ela enxergou que o que a gente está falando, a energias renováveis e tudo, é não só uma necessidade, mas também é uma oportunidade econômica aqui no Brasil. Então, o Brasil, nós temos água, sol, vento e biomassa em abundância, o que outros países não têm, principalmente na Europa, o que outros países estão buscando. Então, nós temos oportunidades. Então, essas oportunidades, vamos dizer assim, econômicas, para mim, foi uma alavanca para que realmente o governo entrou, não só o governo, mas a legislativa também entrou forte e criaram nos últimos anos algumas leis bastante interessantes que ajudaram. A iniciativa privada, ela enxerga isso também como oportunidades, mas como eu falei no início, a gente está nesse efeito ovo-galinha, né? Porque quando a gente fala, e por isso eu acho que é muito bom a montagem desse painel. Não estamos aqui a iniciativa privada, né? Não estamos aqui ONG, nós temos também capitalismo consciente, né? Porque quando a gente olha como as empresas funcionam, o que eu estou notando é que quem realmente leva o assunto da transição energética, eu estou usando, não é, Viciano, da virada energética para frente, são empresas familiares. Não são, vamos dizer, empresas privadas, não são empresas de capital privada, não de capital aberto, não SAs, porque eles têm um outro pensamento. O dono da empresa fala, eu vou fazer eu não quero saber, eu vou pegar esse dinheiro, eu vou aplicar e vou fazer isso acontecer. Temos vários exemplos aqui no Brasil, a BH é uma empresa que resolveu produzir biocombustíveis e vender e está fazendo sucesso. Temos empresas internacionais, a Fortescue, a quarta maior empresa de mineração no mundo, australiana. O dono pegou e falou, eu vou fazer essa transição, essa virada energética acontecer. Então, eles não precisam fazer um relatório, um balanço, para apresentar um balanço para os stakeholders e algumas coisas. Então, eles estão realmente fazendo essa virada. Mas no final, o que você falou, tripé, a sociedade, né? E a gente tem que olhar para nós também. Se eu pergunto aqui, quem vai lá no posto de abastecimento abastecer o carro e quem coloca gasolina no seu tanque do carro Flex e quem coloca etanol? E assim começa a conscientização. Talvez mais caro, o outro etanol é mais caro. Quando você faz a conta, você vai chegar que nem vai custar uma pizza por mês. Ou seja, você vai abrir mão de comer uma pizza por mês, mas você vai fazer a sua participação na transição, na virada energética, reduzir a pegada de CO2. Muito bom. Maurício, acho que foi dito aqui sobre dono. Eu acho que a família Marinho é essa da questão da determinação. Mas também é um grande conglomerado de comunicação. Então, o que você entende como papel de responsabilidade e acesso à informação nesse processo da democratização dessa transição energética? Isso é muito bom, é um bom ponto, porque assim, a Globo, quando organizou a nossa agenda ESG, a gente dividiu essa agenda em 6 compromissos, né? Compromissos públicos, estão nos nossos relatórios, inclusive convido a todos a conhecerem, porque é um material muito rico sobre a história da Globo e como a Globo assume compromissos para o futuro. Mas dentro desses compromissos, o primeiro compromisso 1, é o impacto social do conteúdo.
Ou seja, a gente como empresa de mídia, e eu falei das nossas operações, uma cidade de 250 mil habitantes, e a gente gera resíduos e etc., a gente sabe que uma indústria de mídia, o seu principal papel nessa agenda é justamente aquilo que ela comunica. De que maneira ela comunica, como ela comunica. Então, assim, a Globo tem, e não é à toa, esse compromisso do impacto social do conteúdo, justamente para entender e fazer da melhor forma possível esse ponto que você comentou, como é que essa informação chega na população. E aí a gente tem um poder do jornalismo que é gigante, que atinge o Brasil inteiro. No ano passado, a gente falou de meio ambiente mais de 100 mil minutos na nossa programação. Notícias factuais, né? Ano passado teve toda a crise do Rio Grande do Sul, etc. Mas também, assim, muito esclarecimento. Globo Repórter, Cidade de Soluções, enfim, buscando esclarecer a população sobre esse tipo de situação. No entretenimento, sempre a gente inclui a temática quando possível. Então, assim, quando a gente olha um programa como Big Brother Brasil, em que os participantes perdem ou ganham as estalecas, né, que é o dinheiro interno ali. Se eles acertam ou erram a coleta seletiva da casa, isso, para as dezenas de milhões de pessoas que estão assistindo o programa, faz muita diferença. E é esse impacto social do conteúdo que a gente está buscando. É isso que a gente está querendo. E cada vez mais. Então, é no jornalismo, é no entretenimento. O programa É de Casa, ele mostra recorrentemente as nossas iniciativas. A gente já falou sobre geração distribuída, já falou sobre energia solar dos nossos estudos, a questão da coleta e por aí vai. Só que, assim, é suficiente? Eu acho que não. Eu acho que a gente precisa fazer mais. E a população gosta de saber sobre isso. As audiências que a gente obtém quando tem esse tipo de temática são sempre muito relevantes. Então, é algo que a gente começou, é algo que a gente continua e é algo que a gente vai buscar cada vez mais ter essa presença do assunto ambiental, do assunto social, do assunto de governança nas nossas telas. Isso vocês vão ver com cada vez mais frequência. É esse o nosso compromisso. O que é importante dizer aqui? Eu acho que a comunicação ela é fundamental para a educação. E a Globo, como um grande conglomerado de informação, tem ainda a comunicação mais democrática e acessível desse país, que é a TV aberta. Mesmo naqueles dos geradores, tem lá uma TV, né, com o satélite lá do internacional. Mas é importante a gente dizer o seguinte, né? O que a gente pode deixar de mensagem, cada um de uma forma rapidinha, 1 minuto cada um, de mensagem, do que a gente deveria, como cidadão, sair daqui e tomar uma iniciativa para efetivamente fazer a virada, porque a transição já foi. Eu acredito no poder da informação, da educação, sim, mas 90% da população brasileira já acredita na crise climática, sabe que tem que resolver, e também é o mesmo dado que quer gerar a própria energia em casa a partir de renovável. Então, acho que faltam condições materiais para a maioria da população brasileira conseguir acessar, por exemplo, a energia solar. E aí, como a gente falou, acho que não tem outra saída, o governo precisa investir nisso. Então, a mensagem que eu diria é, nas eleições do ano que vem, lembrem disso, votem em parlamentares, do executivo, pessoas que defendam essa agenda. Eu acho que é essa a mensagem que eu deixaria. Mensagem para o final, eu acho que bem rápido, bem curto. Comecem a se interessar pelo assunto. Falam sobre esse assunto, escutam, discutem sobre o assunto e pensam o que cada um pode fazer mesmo. Eu falei, posso de abastecer o carro ou, sei lá, outras coisas ali que cada um tem no seu ambiente de fazer. Nós estamos fazendo, mais uma vez, na High Evolution, é um sistema, um tema bem específico de hidrogênio, de armazenamento de energia e tudo isso. A gente está discutindo esse tema, trazendo tendências da Europa para cá, acho que do mundo inteiro para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Isso é muito importante. E, mais uma vez, você não vai pela consciência, mas vai pela economia, porque o Brasil é um país que tem tudo para dar certo quando a gente fala sobre essa virada energética e tem como ser realmente um exemplo nessa transição ou nessa transformação ou nessa virada energética. Um exemplo para o mundo, líder para o mundo.
Maurício. Rapidinho. Primeiro, eu queria agradecer o convite mais uma vez. Muito feliz de estar aqui. Conhecer vocês foi um prazer, assim, uma aula realmente. E assim, como mensagem final, eu acho que o segredo desse sucesso é realmente gerar acesso, gerar informação, fazer chegar e que o poder público assuma a sua responsabilidade de chegar na última milha essa energia limpa, de uma maneira assim, acessível, consciente, para todos terem a oportunidade para efetivamente ter uma democracia nessa energia, nesse consumo que a gente aqui está falando. É isso. Obrigado, gente. Eu quero agradecer os 3 palestrantes maravilhosos e agradecer vocês, porque tem outros auditórios simultâneos e vocês escolheram o nosso, né? Então, muito obrigado por essa participação.